Capítulo 3. Mineração. Desde a descoberta e posteriormente com a colonização, os portugueses sonhavam em encontrar metais preciosos no Brasil. Durante todo o século XVI, Portugal organizou entradas para o interior a fim de desbravar os sertões à procura do ouro. O movimento bandeirante, desenvolvido em princípios do século XVI, realizou diversas expedições pelo sertão à procura do ouro, até encontrar em Minas Gerais a formação da produção mineira. Para que os escravos não engolissem as pedras encontradas, cada um era vigiado por um feitor, numa espécie de linha de montagem. A exploração do minério não exigia grandes capitais, nem sequer técnicas avançadas, pois o ouro obtido nessa época foi basicamente o ouro de aluvião, isto é, o ouro que fica na superfície dos leitos, dos rios ou do solo. A organização da produção foi feita através de unidades que se compunham de dois tipos: lavras, unidades de grandes portes, dispondo de aparelhos mais sofisticados e usando um grande número de escravos; faisqueiras, unidades feitas e móveis, trabalhadas pelos próprios interessados ou por escravos que pagavam aos seus senhores uma contribuição. Eram as unidades mais frequentes. Dessa forma, a produtividade era bastante oscilante e temporária, obrigando a sua alta especialização e, por conseguinte, a grande dependência de ouro de outros setores em função de determinados bens e serviços. O abastecimento da região mineradora era feito pela pecuária sulista e nordestina, por meio das tropas de mulas, pela agricultura paulista e pelas importações da metrópole. Assim, a mineração atuou como centro de distribuição de renda e de dinamização do mercado interno colonial, ao contrário da economia açucareira que, além de pagar todos os bens e serviços ao mercado externo, concentrou a renda em mãos de uma minoria representada pelos senhores de terra e engenho. A regulamentação da economia mineira. Com o crescimento da produção aurífera, a metrópole decidiu aumentar a fiscalização, ao mesmo tempo em que criou legislação e administração. 1603. A exploração do ouro foi declarada livre mediante o pagamento do quinto. 1702. Criação da Intendência de Minas, com o objetivo de regular a distribuição das datas e controlar a cobrança do quinto. 1720. Implementação das casas de fundição, com a finalidade de transformar o ouro em barras de tamanho e pesos oficiais, timbradas com o selo real e já quintadas. 1735. Criado um novo imposto, captação, pelo qual o minerador devia pagar 700 gramas de ouro por escravo que possuísse. 1750. É estipulada a cota fixa de 1.000 arrobas de ouro paga por Minas Gerais anualmente. 1765. Devido ao declínio da produção e à consequente demora no pagamento de impostos atrasados, Portugal decretou a derrama, cobrança oficial e quase sempre feita de maneira violenta. A partir da década de 1760, a produção de ouro começou a declinar, provocando principalmente pelo esgotamento natural das jazidas, pelas técnicas deficientes e, em grande parte, pela sobrecarga tributária impostos pela metrópole sobre os mineradores. A descoberta do ouro transformou Minas Gerais no principal centro de interesse da coroa portuguesa, e seu desenvolvimento deu origem ao primeiro processo sustentado de integração de mercados no Brasil. Em fins do século XVIII, a região mineradora, entre a fase de economia de subsistência, sendo substituída no cenário econômico colonial pelo renascimento agrícola, representado pela expansão da cultura de algodão no Maranhão, exportado para a Inglaterra devido à interrupção de suas importações feitas nas 13 colônias dos Estados Unidos, agora em processo de independência.
O Tratado de Mitten. A descoberta das minas em fins do século XVII vem realizar finalmente o velho sonho português. Mas além disso, o acontecimento surge como verdadeira salvação para a grande situação da economia metropolitana, cada vez mais decadente após sair do domínio espanhol e dependente do comércio inglês. Prova clara disso é o Tratado de Methuen, 1703, pelo qual a Inglaterra abre seus mercados ao vinho português e Portugal abre seus aos tecidos ingleses. No fim, quem arca com os déficits do comércio metropolitano é o produto da mineração brasileira. Diante disso, é inegável a importância maior da mineração para o mercantilismo português, explicando-se, assim, a rigidez da fiscalização sobre ela exercida e a tributação que, de tão pesada, acaba por asfixiá-la depois de meio século de contínua expansão. Altar da Igreja da Nossa Senhora de Pilar, em ouro preto, totalmente feito em ouro, enquanto a Inglaterra aplicava o ouro obtido com o Tratado de Methuen em indústrias. Portugal e sua colônia o aplicam em igrejas e conventos. As consequências da mineração. As consequências da economia mineira constituíram-se em elementos importantes na formação do Brasil independente, criando, assim, as bases necessárias para uma conscientização de ruptura em relação a Portugal. Deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Desenvolvimento de um mercado interno graças à ligação da economia mineira com outras regiões da colônia. Aumento da população colonial de 300 mil habitantes para 3 milhões. Formação de uma camada social média. Urbanização. Transferência de capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, 1763. Enfraquecimento do equilíbrio do sistema colonial devido à opressão fiscalista, provocando o rompimento entre a classe dominante da colônia e a metrópole.